Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia do vídeo de hoje é a gente conversar sobre os processos de transmissão de calor. Qual é a jogada? Se vocês se lembrarem, calor é uma forma de energia, mas não é uma forma de energia qualquer. Calor é o nome que a gente dá para a energia térmica sempre que ela está em trânsito entre dois sistemas. Então sempre que esse trânsito acontecer, aconteceu algum desses processos aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro processo de transmissão de calor, condução térmica. A condução térmica é o processo mais simples de você entender. Basicamente é o processo que está por trás de quando você se queima com alguma coisa, tá bom? A jogada é a seguinte, se você começa a aquecer um material por uma determinada extremidade, cada molécula que está ali, ela vai começar a ter um nível de energia muito maior do que ela tinha. E ela vai começar a passar parte desse movimento para as moléculas mais próximas, que vão passar para as próximas, que vão passar para as próximas, e assim a gente diz que o calor foi conduzido através do material. Tá bom? Alguns materiais fazem isso melhor do que outros. Então você tem materiais que são melhores condutores térmicos, você tem materiais que são piores condutores térmicos. É por isso que, por exemplo, quando você está na cozinha preparando um brigadeiro, preparando um mingau, preparando um angu, preparando qualquer coisa que você tem que ficar misturando ali o tempo todo, né? É por isso que você não vai fazer isso com colher de alumínio, pelo menos não se você for esperto, né? Porque se você faz isso com uma colher de metal, o metal é um excelente condutor de calor. Rapidamente você vai queimar a sua mão e você vai ter que sair correndo para pegar uma colher de pau ou uma colher de silicone e quando você voltar, seu brigadeiro empelotou, né? Já reparou que isso tem problema? Segundo processo de transmissão de calor, convecção térmica. Vamos lá, vamos devagar que a convecção térmica é um pouquinho mais complicada. Primeira coisa, convecção térmica só pode acontecer em líquidos ou em gases. Tá bom? O que ocorre numa convecção térmica? A convecção térmica ela é provocada porque num líquido ou num gás, partes da massa daquele líquido ou daquele gás podem se mover ali dentro. É por isso que a gente chama esses líquidos e gases de fluidos. E quando você provoca uma diferença de temperatura, quando existe dentro do mesmo gás uma diferença de temperatura em duas regiões diferentes, o que ocorre é que você provoca uma diferença de densidade entre essas regiões. Vamos lá, é fácil. Parece um pouquinho complicado, mas é bastante simples. Se você tem uma região do gás que tem a temperatura mais alta, a temperatura é o grau de agitação das partículas. Se as partículas estão mais agitadas, elas estão mais separadas. Se elas estão mais separadas, aquela região do gás está menos denso. Então o que acontece quando você tem algo menos denso dentro de um fluido? Esse algo flutua, né? É por isso que uma rolha dentro da água ela vai flutuar. É por isso que um prego dentro da água ele vai afundar. A rolha é menos densa que a água, o prego é mais denso que a água. Então quando você tem duas porções de massa de ar, uma está mais quente e a outra está mais fria, a tendência é que a porção de ar quente suba e a porção de ar frio desça, justamente por causa dessa diferença de densidade. Isso vai fazer com que o calor seja transmitido através do material sem necessidade de condução térmica direta, né? Vamos imaginar que a água não é um bom condutor de calor. Se você coloca a água para ferver, então, e dependesse da energia passando de molécula para molécula, a água nunca ia ferver por igual. Agora, por que ela ferve por igual, tanto a parte que está em contato com o fundo da panela, quanto a parte de cima da água? Porque a parte que está em contato com o fundo da panela, ela vai ficando mais quente. Se ela vai ficando mais quente, ela vai ficando menos densa. Se ela vai ficando menos densa, ela sobe. E a parte que está em cima, que está mais fria, que está mais densa, ela desce. E assim, conforme esse movimento vai acontecendo, conforme se forma isso que a gente chama de correntes de convecção, a temperatura vai ficando homogênea dentro daquela panela de água. A mesma coisa acontece quando você tem um ar-condicionado. É por isso que a gente posiciona sempre, ou melhor, sempre que a gente pode e é esperto, a gente posiciona o ar-condicionado na parte de cima do ambiente. Porque aí ele vai jogar para dentro do ambiente ar frio. O que vai acontecer com esse ar frio? Vai descer. Aqui embaixo o ar está quente, vai subir. E aos poucos, com muito mais eficiência, a temperatura do ambiente vai ficar homogênea. E você vai conseguir um efeito muito melhor. Terceira forma de transmissão de calor, radiação térmica. A ideia é a seguinte, a gente já viu até agora duas formas de transmitir calor. Condução direta, molécula a molécula, troca de massa dentro de um fluido, né? Movimento de massa dentro de um fluido. Só que para e pensa, como é que o calor do Sol chega até a gente? Se a nossa atmosfera é muito pequenininha comparada à nossa distância até o Sol, e então a gente não tem nem possibilidade de condução térmica e nem de convecção térmica. A ideia é a seguinte, você não precisa de matéria, você não precisa de meio material para transmitir calor. Todos os materiais, todas as substâncias, todos os objetos, tudo que tiver uma temperatura acima do zero absoluto,
sempre emite calor de uma determinada maneira através de onda eletromagnética. A gente chama isso de radiação térmica. Então a gente recebe o calor do Sol através da radiação do Sol, junto com a luz do Sol. Tá bom? É assim que a gente tem, então, o calor do Sol chegando até a gente, através de uma onda eletromagnética. É assim que funcionam, por exemplo, as câmeras de infravermelho. Né? As câmeras de infravermelho, por que elas funcionam para enxergar a gente no escuro? A gente chama de escuro quando não tem luz, certo? Mais ou menos. Quando não tem luz visível. Nem toda luz, nem toda onda eletromagnética a gente é capaz de enxergar. O calor, por exemplo, ele é transmitido geralmente na faixa que a gente chama de infravermelho. São frequências baixas demais para os nossos olhos conseguirem captar. Mas uma lente especialmente preparada para isso, um sensor especialmente preparado para isso, lá na câmera, vai conseguir fazer. Então é assim, através da radiação térmica que traz o calor do Sol até a Terra, e é assim que funcionam as câmeras infravermelhas. Agora vamos resumir os três usando um exemplo bastante simples. A garrafa térmica. Vamos lá, a garrafa térmica que geralmente a gente usa para colocar café e conservar o café quente por bastante tempo. A ideia dessa garrafa, então, é que o café não pode perder calor para o ambiente. E assim ele vai se manter a uma temperatura mais alta. Como é que ela faz isso? Condução térmica. Você não pode permitir que a energia saia passando molécula a molécula, que a energia seja conduzida até o final. É por isso que a garrafa térmica, ela na verdade são duas garrafas, uma dentro da outra. Você tem uma garrafinha lá dentro, geralmente de um material espelhado, e uma garrafa de plástico, por exemplo, do lado de fora. Entre essas duas garrafas, para você não ter condução térmica, se faz vácuo, não tem ar entre elas, se esvazia o espaço ali dentro. Então você elimina a condução térmica. Além disso, você tem café e ar ali dentro. A garrafa nunca está totalmente cheia até em cima. Isso significa que o café vai aquecer o ar que está ali. E aí entra na nossa segunda forma de bloquear ali o trânsito de calor para o lado de fora. A tampa da garrafa é bem vedada. Isso impede que o ar quente que está ali dentro saia. Porque se o ar quente que está ali dentro sair, vai entrar ar frio vindo do lado de fora e através dessa troca de calor, através da convecção térmica, o café vai esfriar. E aí você esquece a garrafa aberta, sua mãe vai tomar café depois, o café está frio, aí você vai lá e apanha. Não, isso não é legal. Bom, então a gente até agora já bloqueou a condução térmica com o vácuo feito entre as duas paredes das garrafas. A gente já bloqueou a convecção térmica com a tampa da garrafa bem vedada. O que falta agora? A irradiação térmica. Né? Então, o café quente que está ali dentro, ele perderia calor para o ambiente na forma de radiação, na forma de onda eletromagnética. Como é que faz para bloquear isso? A garrafinha de dentro é espelhada. Então, se ele emitir radiação eletromagnética, essa radiação vai bater nas paredes e vai voltar e não vai conseguir sair. Então, com um único equipamento, que é a garrafa térmica, um equipamento extremamente sofisticado, presente em todos os laboratórios de física do mundo, bom, e provavelmente na cozinha de vocês também, né? A gente consegue bloquear essas três formas de transmissão de calor. É óbvio que se você voltar 3 dias depois, o café está frio. Tudo tem limite, né? A garrafa não é perfeita, mas a ideia dela é conservar cada vez mais. Até porque 3 dias depois você faz o café, né? Convenhamos.